Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. E o vídeo de hoje é sobre um tema que eu tenho achado bastante engraçado nas organizações, que é o tal do foco no resultado. Você já ouviu falar sobre isso? Tem que manter o foco no resultado, foco no resultado. Pois é, eu acho isso engraçado porque, na verdade, isso é uma ilusão. Não é mantendo-se o foco no resultado que se consegue resultado, mas sim mantendo o foco nas condições que geram resultado. Para isso eu quero utilizar uma metáfora. Imagina que você encontra dois fazendeiros e eles resolvem plantar café, né? Um deles, então, todos os dias se preocupa em criar as melhores condições para o seu cafezal. Ele se preocupa com a umidade do solo, com o nível de nutrição do solo, vendo se tem todos os nutrientes necessários para as plantas, nitrogênio, fósforo, potássio, cobre, enxofre, zinco. Ele está sempre olhando a temperatura, verificando se ele precisa fazer alguma coisa para evitar algum tipo de geada que vai acontecer, ou seja, ele tem um foco nas condições. Ele olha para ver se tem alguma praga, se tem algum fungo, se tem alguma bactéria e de modo assim ele cuida da sua plantação. O vizinho, número 2, ele tem foco no resultado. Ele fica o dia inteiro cobrando todo mundo porque o cafezal tem que produzir tantas sacas de café por hectare. Então veja, em qual dos dois você investiria? O que pega todo o seu tempo para investir nas condições que geram resultado ou naquele que fica cobrando o resultado? Eu tenho visto muitos gestores fazerem muitas reuniões para cobrar resultado, mas muitas vezes nessas reuniões não se escuta falar sobre as condições que geram resultado. E quais são essas condições? Há 5 condições que são essenciais para que um gestor construa um resultado extraordinário. Então veja, no lugar de ficar, não significa que a gente não deve olhar para o resultado. Para mim é o seguinte, o resultado é um placar, você dá uma olhadinha nele para ver como é que você está no jogo e volta a sua atenção para o jogo. Então é uma parada mínima, mas o grande lance é perguntar o seguinte, o que a gente tem que treinar mais, o que a gente tem que se preparar mais, qual é a tática que nós estamos utilizando, o que precisamos ajustar na nossa tática. E aí eu estou vendo um mantra na cabeça das pessoas que é foco em resultado, foco em resultado, foco em resultado, e as pessoas não param para pensar nos processos, não param para pensar na estratégia que está sendo utilizada, não param para pensar na estruturação das capacidades e o preparo das pessoas que vão executar essas tarefas, porque o foco é no resultado. Então é uma pressão o tempo inteiro para se dar resultado, mas não se olha para as condições. Quais são então as 5 condições chaves para que você possa criar resultados extraordinários? Primeira condição é as pessoas precisam ter clareza total do que elas precisam fazer. O que elas precisam fazer, como elas precisam fazer e quando elas precisam fazer. Tem coisas que acontecem diariamente, tem coisas que são semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Então a pessoa precisa saber o seguinte, eu estou aqui para fazer o quê, como eu devo fazer isso e quando. Essa é a primeira condição básica para uma pessoa poder desempenhar bem a sua função. A segunda condição é a condição ligada ao engajamento, ou seja, ao porquê isso é importante. Por que isso é importante para a empresa? Por que isso é importante para mim? Por que isso é importante para o cliente? Por que isso é importante para o fornecedor? Ou seja, eu preciso entender o valor daquilo que eu tenho para fazer. Então, cada tarefa que está sob a minha responsabilidade tem um porquê, senão não justifica ela existir. Qual é esse porquê? Então, os gestores precisam investir um certo tempo para ajudar as pessoas a perceberem a importância do que elas fazem, mesmo que seja limpar banheiro, ou seja, qual a importância do banheiro ser impecavelmente limpo? Qual a importância para as pessoas e na produtividade das pessoas? Qual a importância de um banheiro incrivelmente limpo para passar uma mensagem de excelência para toda a organização, para os clientes que venham nos visitar? Enfim, a terceira condição é a capacitação, ou seja, é o gestor investir tempo para sentar com cada pessoa, analisar qual é o gap dessa pessoa para aquilo que ela está ali para fazer e ajudá-la a se desenvolver, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos comportamentais. Então o gestor precisa ter o quê? A habilidade, a condição de sentar com cada pessoa da sua equipe e criar um plano de desenvolvimento individual. Então eu vou sentar com o Pedro e vamos verificar assim, o que o Pedro precisa desenvolver. Vou sentar com a Maria, o que a Maria precisa desenvolver. Vou sentar com o João, o que o João precisa desenvolver. E aí cada um tem o seu plano, ou seja, o que ele vai estudar, qual o curso que vai fazer, o que ele vai se aprimorar para poder realizar bem a tarefa que ele está lá para realizar. O quarto ponto chama-se recursos, ou seja, o gestor precisa analisar se as pessoas possuem os recursos mínimos para realizar bem a sua função. Por vezes, as pessoas são cobradas para entregar um determinado resultado, mas não tem um computador que processa a informação como deveria, não tem um software mais adequado para fazer isso, às vezes não tem uma estrutura física decente para trabalhar, para poder realizar bem a sua tarefa. Então,
E as pessoas estão com os recursos mínimos necessários para isso? E o quinto e último ponto é o acompanhamento. Ou seja, é acompanhar como que tudo isso está acontecendo no dia a dia. Então, se um gestor cuidar dessas 5 condições, clareza do que as pessoas têm para fazer, o engajamento das pessoas naquilo que elas estão ali para fazer, capacitando as pessoas para o que elas estão ali para fazer, dando os recursos necessários para elas fazerem o que elas estão ali para fazer e acompanhando elas fazendo tudo isso, naturalmente ele funcionará como um agricultor que cuida das condições para o seu cafezal dar a maior produção possível de café que pode dar. Então, eu sempre brinco com os meus clientes quando eu os atendo que esse negócio de foco no resultado é uma tremenda ilusão. Nós deveríamos ter foco nas condições. O resultado a gente olha para ver se está indo na direção certa e fazer os ajustes necessários. Então, reunião para falar de resultado precisa ser curta. Reunião para falar das condições precisam ser demoradas, porque nós temos que nos aprofundar, criarmos planos de ações e fazermos de fato as condições acontecerem. Se não houver as condições adequadas, os resultados não vão acontecer. Então, eu tenho trabalhado muito com os meus clientes, nas empresas que nós atendemos aqui na Nortus, nós trabalhamos fortemente essa questão de que o foco é foco nas condições. Coloca foco nas condições que o resultado acontece. Te espero aqui no vídeo que vem com uma nova reflexão. Até lá, grande abraço, tchau, tchau!